do modo online mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos tentar fazer uma coisa descontraída, uma coisa diferente aqui, né? Que vocês não tenham visto ainda. Bem, né? Vou fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Hugo Bonatovski, né? Não sei se todo mundo já me conhece, já se esbarrou por aí. Alguns nomes ali em comuns eu já vi que apareceram. Bem, eu tenho, né, alguns anos aí de experiência, né, na área de elasmobrancos, né, tubarões e raias. Me formei, né, em biologia, daí eu fiz mestrado e doutorado em zoologia, né, com foco em tubarões e raias, e também, né, daí fiz várias parcerias aí ao redor do Brasil, né, algumas fora do país também, né, com estudos dos mais diversos temas. E atualmente, né, eu sou um pesquisador independente, né, ainda mantenho vínculo com a Universidade Federal do Paraná, no campus do Centro de Estudos do Mar, mas é ainda um vínculo temporário, né, eu não sei até quanto tempo ainda vai levar isso, mas ainda tem uma atuação bem ativa, né, na parte de pesquisa. Hoje, digo que eu trabalho bastante com a parte da ciência de pesquisa como se fosse um hobby, né? Eu trabalho com outros setores, né, do ramo empresarial, mas ainda não me desliguei da academia, da ciência e não pretendo fazer isso nunca. Então, hoje eu vou trazer, né, uma abordagem diferente, né? Eu tenho visto que muitas lives, muitas palestras, muito bate-papo já aconteceram aí, né, nas redes, uns sobre pesca, sobre biologia básica, conservação, etc. E hoje eu vou trazer uma coisa, por isso que até o tema ficou uma visão diferente. Vou tentar trazer uma coisa diferente mesmo, né, que eu acho que creio que muitos de vocês não devem ter visto os estudos sobre esse outro panorama e tentar instigar um pouquinho de curiosidade, né, botar uma pulga atrás da orelha e ver como que a questão da conservação e as questões até psicológicas, pessoais, podem levar numa aceitação de matança, de comércio, numa visão de aceitação da pesca mesmo, né, e de morte dos tubarões. Então vamos lá, né, acho que depois, no final, fica uma abertura, né, para a gente responder algumas perguntas. Creio eu que a apresentação não vai se estender muito, assim, né, eu falo bastante, mas depois a gente bate um papo também no final, se sobrar um tempinho, e a gente esclarece qualquer coisa que vocês queiram saber, qualquer dúvida, né, e assim vamos lá. Bom, eu vou abrir aqui a apresentação. Acho que todos estão vendo a apresentação, acho que sim, né? Bom, vamos lá. Bem, a gente começou... Só quem está com o áudio, só me responde se está aparecendo a apresentação direitinho. Está aparecendo. Beleza. Valeu. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar aí com uma pergunta, né, do quem tem medo de tubarão, né? Acho que esse é um dos primeiros starts que nós temos na questão da sociedade, né? Isso não é uma questão da sociedade brasileira, isso é num todo, né, num plano bem global. E eu tenho lido bastante a respeito, né? Eu fugi um pouco dessa parte muito técnica, né, da parte dos estudos, né, nos últimos tempos, e tenho lido bastante na questão da psicologia, na questão da mais percepção humana mesmo em relação a não só tubarões, mas com outros seres marinhos também, com os outros animais terrestres. E algumas coisas, né, me vieram à cabeça, assim, o que poderia levar, né, a nossa percepção de medo, de aceitação, de alguma outra coisa em relação a esses animais tão fantásticos, né. Bem, esse é um slide clássico, né, acho que todos vocês já devem ter visto em alguma apresentação, né, só da questão da probabilidade de a gente ter um incidente com tubarão, né, um ataque, né. Hoje em dia o termo ataque não é muito utilizado, apesar de eu discordar em algum certo ponto disso, mas vamos aqui utilizar o termo de incidente, né.
Então, obviamente, a gente tem uma probabilidade baixíssima, né, de acontecer um incidente com tubarão, uma estimativa meio grosseira assim, né, joga aí a probabilidade é de 1 em 3 milhões, né, de chance de a gente ser atacado, né, por um tubarão, e é óbvio que tem outros animais que apresentam muito mais risco, né, não só animais, como outros objetos também. Esses dias apareceu, né, a gente passou por um ciclone aí, era muito mais fácil voar uma telha na nossa cabeça e matar naquele momento do que outro caso. Mas, né, esses cálculos de probabilidade, assim, eles são muito variáveis, né, a gente coloca isso só para uma representação muito mais curiosa do que realmente efetiva, né, mas só para a gente olhar um pouquinho a proporção aí, ver que a probabilidade mesmo é muito, muito baixa, né, a gente vive num plano totalmente ausente de tubarões e só se coloca em risco quando a gente realmente entra no ambiente deles, né, fora alguém que já tem assistido um encharquinado na vida, né? Um tubarão nunca vai vir voando, né, na nossa cabeça e parar no nosso quintal, aí numa enchente, alguma outra coisa, né? Então, a gente só se coloca em risco mesmo quando a gente entra no local desses animais. E, obviamente, né, quando a gente fala o termo tubarão e a gente vê todo escuta esse nome, tubarão, né, talvez a primeira espécie que venha na nossa cabeça, mesmo a gente não conhecendo de fato, é o tubarão branco, né, porque o tubarão branco talvez tenha sido o primeiro contato de tubarão visualmente de todo mundo, principalmente quem teve aí o contato com os filmes clássicos, né, de tubarão, que foi o próprio filme O Tubarão, né, o Jaws, que era um grande tubarão branco, né, que tamanho exorbitante. Então, o primeiro animal que vem na nossa cabeça mesmo é o famoso tubarão branco. E querendo ou não, é um animal, né, que tem os olhos, num primeiro momento, você olha aqueles olhos bem escuros, né, sem as pálpebras, é um animal que não pisca, né, a gente brinca que a gente gosta de animal que pisca, né, com as pálpebras bonitinho, um animal que pisca remete a medo. E o tubarão branco, né, e os outros demais tubarões também têm essa característica. Então tem todo esse mistério, né, e a gente acaba tendo o primeiro contato, né, na vida, não um contato físico, mas um contato de conhecimento com tubarões, e vem o tubarão branco realmente na nossa cabeça. É um animal de grande porte, né, um animal muito bonito, imponente, né, demanda respeito, é considerado um dos maiores predadores que existe no planeta Terra, no ambiente aquático, né, é um animal que rivaliza aí com orcas, né, no seu potencial de predação, um animal que tem um potencial muito grande, só não ocupa o primeiro lugar, assim, em absoluta certeza, porque não é um animal que caça em grupos, né, assim como as orcas fazem, né, então, mas é um animal aí de extremo respeito, né, de uma figura aí que todo mundo acaba conhecendo. E aí, logicamente, né, a gente cai aí para as barbaridades, né, que a gente acabou vendo ao longo da vida, a sequência de filmes sensacionalistas, né, Tubarão de 5 cabeças, Tubarão de 2 cabeças, o Sharknado, que sei lá até que número tem o Sharknado, deve estar hoje no 85, né, encharquinado para tudo que é lado, e tudo isso baseado, né, nesse mito, né, na questão dos animais aí aquáticos que vieram, né, bem muitos anos depois do filme do Steven Spielberg, que foi o primeiro Tubarão, né, baseado na obra literária, né, do Peter Benchley, que é um livro muito clássico, né, é considerado apesar de ter Ataque Tubarão, ele é um romance, né, entra nessa categoria. E que, logicamente, toda a história né, aumentada tem o seu fundo de verdade, né, como no caso, os ataques que aconteceram em Nova Jersey, agora não lembro a data exatamente, mas muitos anos atrás, onde teve um tubarão, né, acredito que foi 1 ou 2 tubarões que fizeram um ataque em série a alguns banhistas na temporada. E aí, né, ficou famoso, foram a abate dos animais e até fizeram, aí isso acabou motivando, né, o Peter Benchley escrever essa história,
e o Steven Spielberg, né, daí executou esse filme com maestria. Aí, logicamente, né, a gente cai pelo problema que todos esses temas, né, de aparições de mídias excessivas leva a gente a crer que tem tubarão em tudo que é lugar. Né? Em qualquer ambiente aquático, acho que todo mundo já colocou a mão, juntou as duas mãos, colocou na cabeça e imitou um tubarão e puxou o pé do amiguinho na água, numa piscina, no mar, em qualquer ambiente desse gênero. Né, isso, né, agora voltando para uma questão não só irônica, né, não só divertida, isso leva a algumas questões psicológicas que se chama a negligência do denominador, né, isso é um efeito psicológico que quando a gente estima um risco, quando ele é muito baixo, ou a gente estima um alto risco, quando ele realmente é muito baixo, ou até nulo, né? E isso a gente acaba puxando para essa parte em relação aos tubarões, que como a gente cresceu com essa questão os tubarões são perigosos, tubarões são perigosos, tubarões são perigosos, a gente entra em qualquer sistema de água, a gente acaba fazendo essas brincadeiras com esse tipo de animal, né? Desconsiderando que a gente poderia brincar que a gente poderia fazer uma brincadeira que a gente era um crocodilo, um jacaré, algum outro animal, né? Mas não, né? O tubarão talvez seja o predador mais conhecido e a gente tenta fazer esse tipo de brincadeira. E muita gente não entra na água suspeitando que tem um tubarão. Né? Quantas vezes você vai entrar no fundo do mar ou surfar, alguma coisa assim, tem gente que fala, não vai lá no fundo que tem tubarão. Né? Você nem sabe quantos animais estão lá dentro, se eles realmente apresentam algum risco e qual que é a probabilidade de acontecer um incidente. Então a gente tem, isso se chama negligência do denominador, né? Estabelecido por uma psicóloga famosa, assim, que ela fez vários estudos, quando a gente tem essa percepção, né, de eventos que eles são raríssimos, né, talvez até nulos de acontecer, mas as pessoas se remetem ao medo. E a questão, né, do como que a gente modelou isso, né, na percepção dos animais, hoje nosso sistema de vigilância, né, a gente, logicamente, no primeiro momento, a gente opera com o sentido visual, né, e aí passam os processos tanto físicos e fisiológicos, né, dentro do nosso organismo, para conseguir processar aquele momento e definir o perigo e o risco que ele apresenta. Essa imagem é muito curiosa, porque aqui eu fiz questão de colocar numa serpente, porque na evolução dos primatas, nós não tínhamos, né, nisso, né, os ancestrais do grupo dos primatas, acredita-se que não tinha a capacidade de distinguir uma serpente. Né? A capacidade de evolução cerebral, dos mecanismos de percepção, evoluíram com o tempo, quando a gente via, por exemplo, os primatas, né, os macacos, tudo, via uma águia, um carnívoro terrestre, né, conseguiam processar, beleza, ok, um animal perigoso, vou fugir. Então, o primeiro sentido, fuga. Agora, a questão com as serpentes, né, foi uma questão interessante que o nosso cérebro evoluiu de uma forma muito diferente, não o nosso, né, eu tô falando nosso no sentido do grupo dos primatas mesmo. No primeiro momento, a gente identificava, né, a serpente como se fosse um pau seco morto, e aí né, os primatas eram picados e morriam por causa do veneno. E só com um certo passar do tempo, né, ou com a evolução, o cérebro bem capacitado, né, para poder identificar aquilo através de uma cor, né, de algumas serpentes, formato, tudo, olhava a serpente, não processava se ela realmente era perigosa ou não, mas acabava fugindo. Então isso mostra como a evolução, tanto da questão do medo, do perigo real mesmo, ele não é uma coisa assim que a gente foi modelado, né, perfeitamente para identificar. Isso não, né, a gente foi uma questão de sobrevivência do shape da evolução. Né, isso vocês vão entender um pouquinho como é que eu vou chegar a isso e anexar aos tubarões.
E aí, logicamente, né, pegado aí com essa questão também, né, o exemplo das serpentes, a gente vê que a nossa evolução humana, né, a parte dos predadores terrestres na época dos homens das cavernas, né, foram fundamentais para desenhar toda a nossa evolução, né, até do domínio de ferramentas, de fogo e etc. Né, a gente coexistia com muitos animais perigosos e a gente compartilhava alimentos, compartilhava as mesmas presas. E o sentido da coexistência não vem de, eu abraçava um tigre dente de sabre, ele era meu amigo. Não, era um compartilhamento até de recursos, onde muitas vezes ou o predador matava a presa, comia e ia embora, e o homem chegava e comia, ou se não, ao contrário, o homem matava, usava algumas partes e acabava sobrando algumas outras coisas para os animais mais perigosos. Né? Então, esse processo de coexistência, ele sempre existiu e foi fundamental para desempenhar toda a questão, né, de controle dos animais, né, do fogo, de tudo, e aí uma certa proteção. Né? Os animais que apresentavam muito perigo, o homem foi obrigado, né, a frequentar cavernas, né, dominar o fogo dentro dessas cavernas, né, lógico, também com proteção para o clima, mas ele conseguiu dominar isso de uma forma muito importante. E acredita-se, né, com muitos estudos, né, sequenciais, assim, que isso foi fundamental para que a nossa evolução chegasse no que chegou em todos os quesitos, né, de sociedade, né, de domínio das ferramentas, o domínio do fogo, né, de toda essa questão em relação, né, justamente com a participação dos animais, aí, os animais terrestres muito perigosos. E aí, lógico, né, a gente conseguiu modelar isso em conjunto, né, todas as nossas percepções do medo, né, dos animais foram modelados evolutivamente, né, com toda essa pressão desde, né, do grupo inteiro dos primatas até o que nós conhecemos hoje do medo. Né? Apesar da palavra medo ela não ter ainda não ter um significado assim tão abrangente, porque tem pessoas que têm ou não têm medo de certas coisas, ele não é ele não existe um padrão, né? Nem todo mundo tem medo do escuro, nem todo mundo tem medo né, de aranha, né? Então isso acabou variando muito, né, e trabalhando de diversas formas, né. Então, né, isso mostra um pouquinho aí como que as coisas chegaram. Só que aí como que a gente joga isso para um ambiente aquático, né, que é um ambiente que não é natural na nossa evolução, né, então nosso grupo mais próximo não vem da água, não vem do ambiente aquático, não utiliza água. A gente sabe que grande parte dos primatas, né, dos macacos, tem uma repulsão absurda à água, né, a gente mantém ainda uma atividade aquática como forma de recreação apenas, mas não como forma de vida. Né. Lógico, né, que daí a gente exclui a questão do uso dos recursos aquáticos, mas a gente não tem uma vida, né, dentro da água, a gente não tem uma dependência, né, desse ambiente. E, logicamente, ele não participou desse shape da evolução em relação, assim como teve com o ambiente terrestre. Né? Os animais não tiveram essa pressão, não fizeram essa pressão no nosso comportamento, né, de fuga, né, não tiveram tão presente como os animais terrestres. Né? E aí a gente volta aí para os nossos amigos tubarões, né? Por que então a gente, né, tem essa repulsão tão grande, né, e essa afinidade? Em primeiro momento, o ambiente aquático é um ambiente totalmente novo, né, para nós. A gente não sabe o que acontece debaixo da água, a gente não consegue ver, né, exceto em águas ultracristalinas, né, mas mesmo assim a gente não tem uma visão ampla, né, homogênea das coisas, como que acontece. Por exemplo, se a gente vai para a savana,
você sabe que tem leões, tem leopardos, né, tem elefantes, hipopótamos, crocodilos, animais terrestres que a gente conhece muito bem, e, né, a probabilidade de a gente chegar na savana e olhar, ver os animais ali é grande, né, salvo exceções que o animal esteja preparado para dar um bote aí para atacar você, que você não vai enxergar, mas numa maioria você sabe, né, que os animais estão ali, e aquele ambiente é muito mais confortável para você. Eu estou na terra, eu consigo correr, eu consigo fugir, eu consigo ver. Agora, na água, isso a gente não é uma verdade, né? A gente, mesmo em sistemas de águas muito claras, né, muito cristalinas, a gente tem casos aí de regiões aí com incidências de ataques de tubarão muito grande, né? No caso da Austrália, regiões dos Estados Unidos, Havaí, né? Então, águas mesmo cristalinas, a gente nem sempre está com a cabeça dentro da água e olhando lá para baixo, né? A gente está nadando, a gente está surfando, a gente está fazendo alguma atividade meio corpo fora da água. Então, o que acontece no mundo submerso é um tremendo de uma novidade para todos nós. E aí entra um outro fator, né? Eu coloquei aqui a foto do nosso querido Charles Darwin, né? Que é nosso guru e um gênio, né? Que todas as influências, ideias que eles tinham há centenas de anos atrás são aplicáveis até hoje, né? Isso sem falar na questão da seleção natural, né? Fora isso, mas ele já trazia, né? A questão que nós temos muito mais afinidade com grupos próximos a nós, né, do que grupos distantes. Por isso que a gente gosta, né, dos animais mais legais e mais bonitinhos, né? Esse trabalho aqui, esse artigo, ele foi mostrado ali, né, levantado as 20 espécies mais carismáticas, né? Isso eu trouxe aqui só para uma questão de curiosidade. Aqui a gente tem aqui nesse gráfico, né, os 20 principais animais carismáticos, os tubarões e crocodilos aparecem nele. Ó, que legal, né? Ótimo. Só que o carisma aqui não é retratado nesse trabalho como questão boa, positiva. Ele faz um levantamento dos animais que mais aparecem em questões de publicidade, de folders, né, divulgações, etc. E os tubarões e os crocodilos estão entre os 20, só que eles não entram como os animais mais legais e mais bem vistos, eles entram como os animais mais perigosos, né? Então, a gente já vê que tem um viés muito grande em relação a todos os demais mamíferos, né? A gente foi ver ali tigre, leão, elefante, girafa e vai até baleia, todos mamíferos, exceto tubarão e crocodilo, né? E não são vistos como animais assim, super legais e fofos. São animais perigosos e por isso que eles sempre estão na mídia e nos folders de divulgação, né? Pensa numa pessoa entrando no aquário e pensando, pô, lá tem um tubarão. Pense se for um tubarão branco ainda, né? Coloca lá, o grande tubarão branco está presente no aquário tal. Pô, chama muita atenção, vai sair em tudo que é lugar, né? Isso acaba sendo um fator muito chamativo, né, para qualquer lugar, né? E aí a gente vê, lógico, né? A gente vê uma foca bonitinha, com os olhos amendoados desse, um bicho simpático, e você vê um tubarão branco, né, com uma máquina cheia de dentes, e obviamente você acaba entendendo por quê, né? A gente tem um apego muito grande com os animais, mas, né, a gente não pode discordar que a foca é um animal muito fofo e muito bonitinho. Bem, aparece ela de novo. E aí a gente mostra, né, que o caminho, né, em relação a essa situação, ele é um caminho longo, né, é um caminho de várias vertentes, né? A gente não sabe qual caminho seguir, porque a questão, né, envolvendo toda o medo relacionado aos animais, e a gente não consegue compreender, principalmente se ele tiver essa pegada realmente evolutiva, né, e a gente não entender os animais, e a gente sempre ter medo desses animais, né, de uma forma que não sei se a gente vai conseguir trabalhar um dia com uma educação ambiental eficiente, com algum outro sistema, né, para encantar as pessoas, né, que esses animais são fundamentais, são importantes, são magníficos, né? Talvez uma boa parte já tenha essa noção, mas ainda tem aquele certo
aquela certa barreira, né, em relação aos outros organismos. Então a gente fica sempre naquela dúvida do que pode acontecer. E aí uma outra questão, né, que eu vou associar, né, toda a questão do medo aqui, é a velocidade, né, que a gente tem das mídias hoje em dia. Né? Então lá eu coloquei nos primeiros slides lá a probabilidade de um incidente, de um ataque ocorrer. Né? Então eles são baixos, a gente sabe disso. Só que o problema é quando acontece um ataque, né? Aqui eu trouxe duas matérias para exemplificar que aconteceram, né? Aqui está a data ali, abril de 2018, e a outra foi, se não me engano, em maio, né? Elas tiveram uma fração aí praticamente de um mês só. Foram 2 casos de incidente com tubarões que ocorreram em Recife, né? E curiosamente foi um pouquinho antes do Sharks International, né? Que ocorreu lá em João Pessoa. Então, isso foi incrível, porque eu faço questão de colocar sempre esse slide, porque quando aconteceu esse ataque, eu fiquei sabendo, não lembro qual foi a primeira fonte que eu fiquei sabendo, só que incrivelmente o meu irmão, que não tem relação nenhuma com a área, ele me mandou um vídeo da pessoa saindo da água, né, com a região abdominal bastante ferida, né, com todos os órgãos ali aparecendo já, né, com todo o ferimento aparecendo, e uma questão assim absurdamente veloz. Aí foi o que me chamou a atenção. Falei, pô, como é incrível, né? Isso não é uma novidade, mas eu fiquei realmente chocado assim, com a velocidade da informação. E, ok, a gente sabe, né, que, por exemplo, as regiões da Grande Recife, né, das praias de Recife, tem esse problema com os incidentes com tubarões, ok, tal. Mas a gente sabe que tem pesquisadores que trabalham, né, ativamente com esses controles, tem placas de indicações, tem um processo de educação lá, alertas, tudo, né, trabalhar com o conhecimento público não é uma coisa muito fácil, né, você educar a população não é fácil, a gente está sofrendo atualmente agora com a questão do coronavírus, né, fazer com que as pessoas usem máscara não é um processo fácil, e você explica, fala tudo, mas as pessoas não entendem, não querem entender, então pense, então, uma questão de ataque de tubarão de uma área de risco. Né? Então, aqui a primeira reportagem, essa aqui é a segunda, né, que aconteceu em junho, que foi, né, uma jovem também que teve, um jovem que teve aí, leiam o título, né, que tem o pênis, né, cortado num terrível ataque de tubarão. Né? Esse aqui, né, tem sua perna, perde sua perna, né? Então, o negócio é extremamente sensacionalista. E aí, por incrível, né, culpa do acaso, teve esse incidente com o Mick Fanning, né, um surfista profissional. Agora não lembro o ano direitinho, acho que foi em 2014, se não me falha a memória. Pode ter sido um pouco depois, mas desculpem aí meu lapso, tô ficando velho já. Aí foi um incidente né, que não teve nenhum ferimento, mas o animal provavelmente estava atrás de alguma outra presa e esbarrou ali no Mick Fanning, sei lá se era um peixe, alguma foca, que deu a volta no surfista e o tubarão passou por ele e apareceu na mídia global, né, e isso acabou tendo uma repercussão extremamente negativa. Né? Então, isso, né, associado com toda a questão do pavor, do medo, que todo mundo, que é um medo inerente, né, tá ali junto com as pessoas, né, junto com a gente aí a todo o tempo, e aí a gente tem as consequências, né, que às vezes um simples caso de ataque, né, que não é nem para tanto, leva a população a cobrar atitudes do governo, que é o abate e o sacrifício de animais, né, como aconteceu na Austrália, né, na África do Sul, nós temos as redes de proteção, no Nordeste aqui, né, em Recife, teve aí um processo bastante longo e árduo, né, alguns anos atrás, para utilização de redes, grades, etc., e foi um pandemônio isso, por causa de um outro ataque, né, com a Bruna Gobi, aquela paulistana
que foi morta também em 2014. Então, teve, né, todos esses casos, né, isolados, eles levam a atitudes bastante drásticas, né, de morte e assassinato, que isso é uma caça mesmo, é a caça ao predador, né, parece que você sabe quem que atacou e vai atrás dele, mas no caso, a gente não sabe nem quem que atacou, e você sai à caça e acaba matando o tubarão branco, tubarão tigre, outros tubarões, outros animais marinhos, tartaruga, baleia e etc., então isso acaba sendo uma coisa totalmente descontrolada, né? E aí você vê que as atitudes são totalmente impensáveis, né? E não conseguem ter um processo assim, de a gente conseguir medir o que é certo e o que é errado. E, logicamente, uma coisa leva a outra, né? Quando você não tem a percepção pública da importância de algum animal para o ecossistema, você leva à aceitação de algumas práticas meio absurdas, né? Por exemplo, a pesca recreativa, né, que a pesca recreativa é diferente da pesca comercial, né, que a gente vai atrás do animal para utilização de alguma parte dele ou da carne para alimento, né, e a pesca recreativa muitas vezes é para esporte só, para questão de troféu e etc. São pescadores, né, como se fossem caçadores, só que em cima de um barco, atrás de um peixe. Né? Então, todas essas situações que eu pontuei anteriormente conduzem, né, a essas práticas que as pessoas olham e acabam, nossa, um tubarão. Infelizmente, e até agora vou mudar a palavra aí, felizmente, eu tenho visto algumas manifestações na Facebook, WhatsApp, etc., de pessoas que estão repudiando mesmo, né, essas atitudes, né, que levam aí à pesca e à matança de alguns animais. Algumas, óbvio, são exageradas, né, que a gente sabe que tem outras situações envolvendo, só que outras, as pessoas, né, são totalmente contra. Mas ainda uma esmagadora maioria aceita esse tipo de coisa. E aí a gente joga o problema para a questão da pesca comercial, né, que isso já é bastante difundido, bastante debatido, né? A quantidade de tubarões são mortos anualmente aí pela pesca no mundo inteiro, tanto pelo interesse, né, das suas nadadeiras, e agora, né, a gente acabou vendo aí que tem um interesse grande, né, em relação à carne. Isso não é uma novidade, sempre existiu, né, mas agora acho que todo mundo começou a abrir o olho para essa situação. E aí a gente vê que situações que são bastante extremas, né, de morte de tubarões, e aí a gente para pensar, ok, né, o animal é um peixe, e aí vem a questão até bíblica, né, não vou colocar em relação à religião aqui, mas vem até a relação bíblica, né, em relação a isso, que é a questão da aceitação, né, de você ter o recurso marinho, né, o recurso aquático do peixe para prover, né, toda a alimentação. Mas a gente colocar aí numa questão biológica, né, um tubarão hoje que tem uma função ecológica desproporcional, né, no ambiente que ele vive, uma alta longevidade, né, leva o animal ao mesmo patamar que você está assassinando um leão, uma onça, um rinoceronte, um elefante, né, que são animais que têm uma função biológica extremamente grande no ecossistema. E isso, infelizmente, está se tornando cada vez mais grave. A gente vê algumas soluções, mas ainda é um buraco no fim do túnel, né? A gente não vê muita escapatória em relação a isso. Isso leva à nossa percepção, né, do quanto está associado ao certo ou errado. Né? Aqui uma matéria, ó, tubarão martelo com cerca de 2 metros é morto por mergulhadores na Praia da Armação. Daí aqui, 2 homens são presos no Sri Lanka por matarem leopardo, né? A gente vê que, apesar de ser um pouco tendencioso da minha parte, né, mas a gente vê que as notícias acabam sendo bastante divergentes, assim, tendo um teor diferente quando é relacionado com um animal aquático e quando um animal é terrestre. Isso a gente vai um pouquinho mais atrás, é o caso do leão Cécil, né, que foi morto, gerou maior auê no mundo inteiro, tal, né, e ok, né, concordo, acho que isso é uma prática absurda, mas a gente vê situações como essa, né, de um grande tubarão martelo aí,
sendo morto e muita gente não fala nada. No quesito biológico, de teor biológico, obviamente todos os animais têm a sua importância, mas em se tratando de tubarões, a gente tem aí um, uma questão muito mais séria, né, para nos preocuparmos, né? Ambos são animais, né, que estão bastante ameaçados de extinção, só que o que me preocupa muito é o apego das pessoas em relação aos animais. É por isso que eu trouxe, né, essa questão assim da, da relação, né, dos ataques, né, e de toda essa percepção que nós temos, desde como é uma coisa complexa, né, da gente entender o que é bom, o que é certo, né, de ideias, de percepção, de medo, tudo associado com todo o que isso pode conduzir uma visão de aceitação da morte desses animais. Isso não estou falando da gente, né, de quem é biólogo, quem estuda, quem não estuda, estou falando de todo mundo, né? Isso trazendo aí o quadro mais ou menos né, aqui só para mostrar um panorama global. São os conflitos com alguns animais terrestres que a gente conhece aí no mundo inteiro, né? Tigre, o urso asiático, os chitas, os pumas, né? As onças, leões, etc. Conflitos existem no mundo inteiro. Só que muitos lugares a gente acaba trabalhando com a própria coexistência desses animais, né? Então, aqui a gente tem algumas regiões da Ásia onde a população aprendeu a conviver com os tigres nos ambientes, ou seja, as pessoas não andam mais sozinhas, não andam mais à noite, né, só trabalham, né, e vão coletar o essencial nos ambientes florestais. No lado direito, né, em algumas regiões da Índia, os leopardos mudaram o hábito de caça, mudando para caça noturna e não mais diurna, para evitar o contato com as pessoas e com os caçadores. Né? Então, existem algumas práticas e coexistências naturais que estão se modelando, né, de acordo com a ocupação humana e os animais. E aí a gente vai aí para várias outras situações, né? E os tubarões, logicamente, independente se eles apresentam algum risco, né? Que em algum local a gente tem que aprender a conviver com isso e a coexistir com esses animais. Áreas de risco vão sempre continuar sendo áreas de risco, eu acho que as tecnologias estão aí para serem usadas, drones, embarcações, né, patrulhamento, interrupções, né, de horários de uso recreativo, né, são todas práticas que levam, né, a gente evitar o contato com os animais.
Oi? Alô? Oi, gente. Opa, Até que parte que vocês assistiram? Aqui também deu uma caidinha, perdi um pouco também. Mas é mais ou menos ali até a parte dos animais, dos tigres. Da parte do mapa, ali da coexistência? O pessoal falou aqui dos tigres, depois daquela figura do menininho com a cabeça chata, com cabeça chata. Ah, não, então foi até o final, praticamente. É. Bom, gente, então eu acho que ali na foto do menininho com cabeça chata foi a última slide ali. A questão ali se alguém puder, acho que a Isis Gonçalves ali está escrevendo, se ali vocês escutaram a questão da coexistência com os animais, tudo certinho, né? Beleza. Então, né, só para vocês verem que a questão da pesca é uma coisa bastante complexa, né? A gente não pode, às vezes, associar somente proibição da pesca, tudo, e tentar controlar de uma certa forma. As questões que a gente tem que seguir hoje, elas são muito complexas e são muito multidisciplinares. Vai desde a parte educacional, a parte da psicologia, né? A gente tem que trabalhar com um envolvimento muito grande de vários setores, né? Porque as pessoas, isso foi muito interessante. Um dia que eu escutei uma palestra, uma conversa entre o Barack Obama com o Leonardo DiCaprio, né? O Leonardo DiCaprio estava expondo a questão dos projetos ambientais dele, e o Barack Obama falou uma coisa assim, né? Que o governo muitas vezes tem um real interesse em ajudar, e às vezes tem dinheiro. Se isso é verdade, eu não sei. Mas o que ele falou é o seguinte, é uma coisa bastante importante, que as pessoas precisam entender que aquilo é importante, porque não adianta o governo liberar dinheiro ou algum outro setor liberar uma verba para uma ação conservacionista, sendo que as pessoas não entendem para que aquilo serve. Porque as pessoas acham que o dinheiro está sendo jogado fora e poderiam estar indo para outros setores, né, da nossa vida. Então, as pessoas precisam saber o que aquilo é importante, né, e por que aquilo é preciso ser trabalhado, conservado, né, em todo o sistema, né, que a gente tem de pesca, de conservação, né, de manejo, etc., de hoje em dia. Então, não adianta você não inserir, né, a população como um todo. Isso é a mesma questão do consumo de tubarões, né? A gente sabe que hoje no Brasil, muita gente come carne de cação, né? Se sabe ou não sabe, não interessa, mas muita gente come. E agora, será que come porque é bom? Se saber que o tubarão não vai comer mais? A gente conduziu alguns estudos, mostrou isso, né? Que as pessoas não sabem que cação é tubarão e deixariam de comer. Mas será que realmente deixariam? Né? Será que elas realmente sabem que aquilo, ela está comendo um tubarão, é a mesma coisa que ela está comendo um pernil de um leão morto? Né? Então, a gente precisa aproximar todas essas situações para que a gente tenha aí uma conversa, né, de vários setores para atuar na frente total da conservação, senão não vai funcionar. Beleza, galera? Então, acho que eu tinha para falar isso para vocês, né? Não sei se ficou muito confuso, né? Que eu falo, essa relação aí meio online é meio confusa, que a gente não tem uma pessoa para conversar, é só um buraquinho da câmera. E então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, podemos abrir uns minutos aí para a gente bater um papo, beleza?
Então, pessoal, aqui já começou. Gostaria de saber a diferença de incidente e ataque. É assim, ó, o ataque, a gente sempre parte do princípio que o ataque ele vai ser intencional, né? Você parte de um objetivo, vou atacar alguma coisa para eu comer, né? Eu quero fazer aquilo. O incidente, quando envolve uma certa confusão e você não faz parte, né, do quadro, né, de alimentação de algum animal, principalmente os tubarões, né, em algumas áreas os tubarões são confundidos, né, com a turbidez da água, eles não conseguem identificar muito bem a presa e aí acabam mordendo um ser humano, né? Então isso a gente acaba trabalhando com um caso de incidente, porque assim o animal não tem a real intenção de matar, né? Ele não quer matar você para comer depois, ele vai lá, pá, putz, né, mordi. Lógico, alguns casos a gente tem uma ingestão de algumas partes, né, que já, né, houveram relatos aí, né, ao redor do mundo inteiro. Mas quando não tem esse foco absoluto, né, para uma mordida acontecer, a gente não trabalha com esse termo de ataque, né, em si incidente. Mas, né, que eu falo, às vezes tem um pouco de falta de bom senso, né, e de uso desses termos, assim, e às vezes não consegue pontuar isso com muita precisão. Não sei se ficou claro. Ok, beleza. Vamos lá. Há algum relato de desequilíbrio ecológico por conta da predação ou matança de tubarões? Sim, né, da matança de tubarões, sim. A gente tem alguns casos. Teve um caso clássico na Austrália, muito tempo atrás, com a diminuição de atuns, né, na região, que achavam que eram os tubarões brancos da área que estavam consumindo os atuns, mas, na verdade, começaram a fazer uma caça, né, uma pesca direcionada para tubarões brancos, e viram que isso voltou, na verdade, não melhorou a situação dos atuns, mas sim piorou, porque a principal presa, né, dos atuns eram as focas, e os tubarões brancos que controlavam as focas, e, consequentemente, teve um desequilíbrio ecológico bastante grande. Então, a gente tem outros casos, né, alguns estudos empíricos, né, que mostram que a redução de tubarões né, provocou redução também de outras presas, né, outros componentes em ambientes recifais, em ambientes mais costeiros, né, tem alguns estudos mais robustos. Alguns deles existem, mas foram derrubados, né, que viram que não é tanto dessa forma que acontece. Mas, enfim, é meio complexo de estudar isso, mas existe sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser abrir o microfone para falar. Ou então falar no chat que eu passo para ele. Aproveitando... Opa! Na sua opinião, como deveria ser abordada essa parte dos ataques? Olha, os ataques me preocupa bastante. Vou fazer agora uma outra... Já respondo a pergunta, mas vou colocar um outro ponto aqui antes em relação aos ataques. Agora, com essa questão do coronavírus, eu confesso que eu fiquei bastante preocupado em relação à abundância dos tubarões nas regiões costeiras. Em algumas áreas, a gente acabou vendo a aproximação de alguns tubarões, né, tubarão branco, patrulhando áreas bem rasas, bem costeiras, e principalmente devido à ausência de embarcações, de pessoas, né? Hoje, muitas regiões de praias estão com baixíssima, né, ocorrência de pessoas, né, usando a área recreacional. A gente vai ter que tomar muito cuidado com essa retomada para ver se não vai ter algum caso, né, aumentar talvez alguns casos de ataques, de incidentes por aí, devido a
mudança, né, de comportamento. De comportamento não, desculpa, de comportamento, né? Porque a gente hoje em dia não está mais usando praia, então a gente não sabe, é uma dúvida, não tenho nem noção se isso vai acontecer. Mas me chamou a atenção, me bateu uma pulguinha atrás da orelha, assim, se isso vai acabar piorando ou não. A questão de como deve ser abordado, educação, né? Quando a gente tem áreas que é o que eu falei, os tubarões vivem na água e a gente vive na terra. A gente não é atacado se a gente não entrar na água. No entanto, a população mundial hoje utiliza o ambiente aquático para recreação. Então a gente não consegue se isolar disso. Então a gente vai ter que aprender um pouco sobre o ambiente, vai ter que ver horários, talvez, patrulhamento, tudo, e isso tem que vir com uma educação ambiental, né, a famosa educação ambiental bem feita, com planejamento, não só fazer stand, mostrar folderzinho e tal, tem que fazer educação desde a base, principalmente nas áreas de alto risco. Recife é um assunto de problema público, tem que ser trabalhado desde da escola, como algo de interesse, como eu falei, público, né? Esse é um problema geral, né? As pessoas têm que entender como que funciona, como a banda toca. Na África do Sul isso é muito bem estabelecido, né? Tem ataques, gera problema, gera, mas tem as placas, lá por exemplo, tem as placas das bandeiras vermelhas, preta, amarela, né, quando é avistado tubarão, quando tem tubarão na área, quando é para ficar fora da água, né? Então isso é muito, tem drone, tem observatórios, né, em regiões mais altas, então tem que ser trabalhado de uma forma, e as pessoas têm que entender que as áreas são de alto risco, né, e para poder entender essa dinâmica. Né? Então, a educação ambiental bem feita, né, bem trabalhada, é a principal questão para ser os ataques serem abordados. Né? Isso não geraria uma publicidade negativa para os tubarões? Olha, pode ser que sim, mas só que eu acho que é muito pior você trabalhar com o controle de uma área do que você abrir, né, as portas e deixar que aconteça o incidente. Como a gente sabe, a população não sabe lidar muito bem com isso. Quando acontece um caso, e as praias são geralmente... A gente fez um estudo, né, bem legal esses tempos, mostrando a diferença dos incidentes onde ocorrem na região terrestre, né, com os carnívoros, e com os carnívoros terrestres e com os tubarões, né, do ambiente aquático. Infelizmente, a maioria dos locais onde tem a maior incidente de ataques com tubarões são regiões de países onde as pessoas estão aglomeradas, estão de férias, tudo. Então, vai acontecer um ataque, vai estar todo mundo com o celular na mão, fotografando e divulgando na mídia. Né? Então, acontecer um ataque numa região é muito pior do que você abordar uma região que tem risco, né? E você aprender a fazer que as pessoas convivam. Isso aconteceu nas Filipinas com o crocodilo. Nas Filipinas tinha um caso com trocentas mortes de crocodilo, e as pessoas foram trabalhando com controle, com palestra, com educação. As pessoas pararam de matar crocodilo e hoje em dia elas protegem os crocodilos da região. Então elas convivem com o perigo, mas hoje a situação é outra. Então o quadro é outro. Então a gente consegue mudar essas percepções. Não digo numa maioria, mas pelo menos alguns a gente consegue trabalhar. Tem muitos comentários positivos, agradecendo pela palestra. Eu que agradeço aí a oportunidade. Calma, alguém falou mais alguma coisa? Isis pede para colocar o estudo aqui, por favor. Ixi, Maria. Isis, faz assim, eu converso com ele para ele me mandar e eu envio para vocês pelo e-mail.
Perfeito. Mais fácil. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. A palestra foi gravada. Se o Gu não se importar, eu vou publicar ela no YouTube, no nosso canal, para quem não pôde ver, possa. Beleza, pode mandar bala. Então show. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. E é isso. Beleza. Obrigado, gente. Eu agradeço aí a participação de todo mundo aí, né, que pôde escutar. É sempre um prazer, né, falar um pouquinho mais aí do que a gente trabalha, né? Para mim falar de Tubarão é sempre uma coisa muito gratificante. Então é isso. Qualquer dúvida aí, acho que só perguntar no e-mail, entra no Instagram lá, pede um e-mail, a gente conversa, manda o artigo, manda o texto. A gente está aí trabalhando com uma obra bem legal, que vai ser uma obra em português aí, de alguns relatos dos pesquisadores brasileiros, né, que cada um vai contar um pouquinho de alguns